Olá, o Repórter Justiça de hoje está um pouco diferente do que você está acostumado a ver. A gente estreia um novo formato do programa, o Repórter Justiça Entrevista. Uma vez por mês, vamos retomar temas já discutidos. Uma análise atualizada feita por convidados que vão participar com a gente aqui no estúdio da TV Justiça. No primeiro programa da série, nosso tema é o racismo, uma prática que provoca desigualdade, violência e muito sofrimento e que não deveria mais fazer parte da vida de ninguém. Exatamente, Renato. O preconceito por causa da cor da pele ainda está enraizado no nosso dia a dia, no trabalho, na economia, nas relações de uma forma geral e nas redes sociais. Recentemente, uma decisão do STF equiparou o crime de injúria racial ao de racismo, um passo importante no combate a esse tipo de preconceito. A gente vai assistir agora a alguns depoimentos de pessoas que já passaram por esse tipo de discriminação. Vamos ver. A primeira experiência com relação ao racismo que eu tive foi quando eu tinha 6 anos de idade e entrei na pré-escola. Naquele período, a pré-escola começava com 6 anos. E um colega da turma se recusou a entrar na sala porque eu estava lá. Então não precisa chorar quando te chamar de cocô, porque você não é um cocô. Mamãe, tu não vai pra comida? É cor de cocô, porque cocô é marrom. Filho, não é isso. Esses meninos que ficam falando isso com você na escola são chatos. O vídeo foi gravado pela mãe do menino que estava visivelmente abalado depois de ser vítima de racismo pelos colegas da escola. Ele chora e pergunta se um dia vai ficar branco. Foi uma coisa tão forte que eu tentei me acalmar. Eu chorei, mas eu chorei, sabe, aquele choro pra dentro, pra ele não perceber que eu estava chorando. E tentei me controlar pra falar com ele. Então, assim, é inexplicável o que eu sentia. Não tem nome pra dar. Quando a alma é ferida, o corpo dá sinais. Logo em seguida, ele já começou a ficar com febre. Ele já começou a vomitar. Então, assim, eu acho que foi tão forte, né, o que ele estava sentindo naquele momento, que emocionalmente ele acabou ficando doente. E eu tive que me segurar, ser forte para cuidar dele ali, acalmar ele. E o nosso primeiro assunto é o racismo nas escolas, uma dura realidade vivida desde muito cedo por muitas crianças e que pode ter reflexos graves na autoestima, no aprendizado, no comportamento, entre outros vários problemas, né, Léo? Bom, nossos convidados do Repórter Justiça Entrevista são Patrícia Guimarães, conselheira e vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB aqui do DF, e Fernando Nascimento, advogado, professor e pesquisador em Direitos Humanos e Cidadania da UNB. Obrigado pela companhia de vocês, pela presença. Eu queria começar essa nossa conversa usando como exemplo o vídeo aqui, uma criança que sofreu racismo na escola. Qual que é o impacto na vida de uma criança que passa por esse tipo de situação? Olha, é uma situação extremamente chata. Até me comoveu, também sou mãe, de ver uma criança que, primeiro, tem o primeiro choque de descobrir que é negro, porque foi aí que ele descobriu que ele é negro, que as crianças viram ele de forma diferente. E, infelizmente, na escola é quando a gente descobre realmente a cor da nossa pele, quando algumas crianças evitam o contato, evitam brincar. E o impacto disso na vida dele, se não tendo um acompanhamento psicológico que essa criança vai precisar para entender e se identificar dentro da personalidade negra, é muito grande. Porque ela passa a negar a cor da pele dela, ela passa a se esconder dos colegas, ela passa a não querer ir mais para a escola. A gente tem aí comprovado, né, alguns alunos que deixam de ir para a escola porque sofrem racismo. Professor, pegando como gancho tudo que a doutora acabou de dizer, o que fazer para combater o racismo dentro das escolas? A principal estratégia é trabalhar com o letramento racial, formação dos professores e tentar desenvolver uma política educacional que, de fato, mostre para aquelas crianças a necessidade de igual respeito e consideração em relação ao outro. Isso é uma estratégia extremamente difícil, porque envolve um trabalho em rede dos professores, da direção da escola e do poder público. É um assunto complexo, né? Porque tratando da questão da escola, esse racismo que a gente está falando, ele é praticado por outra criança. Existe algum instrumento legal para tratar disso, já que são crianças? A gente tem que tomar 2 cuidados. Primeiro,
não uma ação meramente punitiva, que nós temos duas dimensões. Primeiro que uma criança ou uma adolescente, no âmbito escolar, ela pode praticar uma ofensa racial em relação a uma outra criança. Isso, tecnicamente, é considerado como um ato infracional, análogo a crime, injúria racial, por exemplo. A pergunta é o que fazer para combater esse tipo de prática. Então, a gente tem uma postura mais pedagógica, que precisa ser enfrentada, e digo até priorizada no âmbito escolar, e eventualmente para casos mais graves, a gente tem uma série de medidas no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, mas com destaque para criança até 12 anos, as medidas são de atendimento, preventivas. E se eventualmente alguma dessas ofensas forem praticadas por adolescentes, aí já tem medidas mais incisivas, que são as medidas socioeducativas, que também estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. No Paraná, em um evento cívico, crianças negras foram retratadas como escravos, acorrentadas nos pulsos e tornozelos. Estamos em uma escola da rede pública do Recanto das Emas, no Distrito Federal. Vista a minha cor, sinta a minha dor, é o nome da peça apresentada por esses alunos, entre 13 e 14 anos. Uma das cenas é uma entrevista de emprego, onde a cor da pele é o critério. O intuito daquela cena é meio que declamar piadas, entre aspas. Sempre tem aquele sentido de que uma pessoa fala algo racista e a pessoa, é só piada, não tem nada demais, você não sabe nem levar algo para o lado engraçado, sendo que isso pode machucar alguém de verdade. Eu acho muito interessante esse trabalho da peça para conscientização dos outros, né? Porque é aquele negócio de não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Então, a gente vai fazendo a peça e as pessoas vão visualizando como é você ser desprezado, humilhado, que aí machuca o preconceito. A gente viu aqui na última reportagem o exemplo de uma escola aqui do Distrito Federal que os alunos promovem ali uma peça de teatro, né, trazendo a questão do racismo. A gente sabe que a escola tem esse papel muito importante, mas me parece que não são todas as escolas que assumem esse compromisso, né, porque é importante que as escolas entendam, né, o papel de conscientizar esses alunos. Como é que vocês observam isso? Ainda há muito para a gente avançar nesse sentido? As escolas, elas precisam, principalmente na rede pública, onde a gente sabe que a maioria é negra, trabalhar isso durante o ano todo, o empoderamento das meninas negras. É muito importante com relação aos seus cabelos, mostrar e retratar para os alunos o que realmente é racismo, o que não pode, o respeito para com o próximo, de um modo geral, e, né, com ênfase nessa questão do racismo. Esse trabalho não é feito dentro da didática escolar, infelizmente. Professor, quanto mais cedo se debate isso nas escolas, maior a chance da gente ter um jovem, um adulto consciente, né? Sim, com certeza, até porque o racismo é cultural. Ele está enraizado em toda a sociedade e todos reproduzem esse modo de pensar racializado. Então é importante, cada vez mais, ter essa formação na família e, sobretudo, nas escolas, que é o momento, o local onde as pessoas passam grande parte da sua vida. E uma parte importante da sua vida, que é a formação da sua personalidade, da sua formação enquanto cidadão. Então, introduzir essa formação sobre essa questão racial na grade curricular, desde cedo, é extremamente importante. O Estatuto da Igualdade Racial já dá a solução para isso. É introduzir no currículo, durante todo o ano, durante todas as etapas da vida escolar, essa questão do racismo. Professor, é muito interessante isso que o senhor falou, porque durante essa nossa reportagem, o que me chamou muito a atenção foi o que a doutora também citou, que é a falta de representatividade dentro das escolas da figura negra. Não se tem, não se fala. Então, só é comemorado em datas, então realmente tem que ter essa presença desde cedo até durante todo o período escolar, não só escolar, mesmo depois, né? Sim, e os espaços de poder, não só nas escolas, mas em todos os âmbitos sociais, mas especificamente nas escolas, é preciso a gente pensar que onde está o negro na coordenação da atividade escolar? Onde está o negro na direção da atividade escolar? Onde está aquele que
conhece das suas dores e que poderia contribuir até mesmo na construção dos projetos pedagógicos das escolas. Geralmente não está lá. São diretores brancos, diretoras brancas, e não há nenhum problema a pessoa ser branca e ser antirracista e contribuir com o combate ao racismo. A questão toda é, onde estão os negros? Professor, aproveitando o que você acabou de dizer, muito se fala hoje que não basta você não ser racista, é preciso ser antirracista, né? Exatamente, e isso só acontece quando você toma consciência da realidade e, sobretudo, dos privilégios que as pessoas brancas têm na sociedade. A brancura, ou a branquidade, ou a branquitude, como falam por aí, é exatamente essa falta de percepção de quão é fácil ser branco na sociedade brasileira e quão é difícil ser negro na sociedade brasileira. Então, na medida que a gente toma consciência desses privilégios que são reservados às pessoas não negras e as dificuldades, os obstáculos que são atribuídos às pessoas negras, essa tomada de consciência é extremamente importante, porque aí você consegue trabalhar em rede, não só o movimento negro, não só as pessoas negras, mas também as pessoas brancas que tomam consciência que a sociedade é racializada, desses privilégios inerentes às pessoas brancas, e aí passa a ser também antirracista. Continue com a gente, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre racismo. Sai daí. Voltamos com o Repórter Justiça Entrevista. E aqui com a gente hoje, Patrícia Guimarães, conselheira e vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB-DF, e Fernando Nascimento, advogado, professor e pesquisador em Direitos Humanos e Cidadania da UNB. E a nossa conversa é sobre racismo. Doutora, qual que é a diferença entre racismo e injúria racial? Renata, essa é a pergunta clássica, né? A injúria racial, ela é condicionada a uma ofensa a uma pessoa, a um indivíduo. Já o racismo, você ofende toda uma coletividade. Mas, para nós que somos militantes dentro dessa área, injúria também é racismo. Tanto que agora a gente tem uma equiparação, né, da injúria racial ao racismo, que é crime do mesmo jeito. Doutora, eu já vou aproveitar essa resposta para a gente mostrar agora um caso muito absurdo que aconteceu recentemente aqui no Distrito Federal, da Marla. Ela sofreu ataques racistas logo depois que foi sancionada a Lei 14.532, que tipifica a injúria racial como crime de racismo. Vamos acompanhar agora. Estava voltando do trabalho e subi para pegar justamente uma rotatória, né? Foi quando eu me deparei com eles, né? E em algum momento eu acredito que eles acharam que eu iria, né, bater meu carro neles. E aí quando eu consegui parar o carro, eu fui questioná-los para saber, porque eu, dentro do carro, comecei a ouvir algumas coisas. Só que você não acredita que está acontecendo alguma coisa com você, né? E aí eu fui questionar o que estava acontecendo. E aí eles já vieram super agressivos e perguntando e falando se eu não estava vendo eles, se eu não sabia que pedestre tinha preferência. Eu falei, claro que eu sei. Eram dois homens brancos, bêbados e racistas. Marla estava sozinha. Os xingamentos continuaram. Desculpa. Por que você está chorando agora? Porque eu tô cansada. Estou muito cansada. Pois é depoimento difícil de assistir, quase que inacreditável. Professor Fernando, na prática, o que é que significa essa nova lei? Com a nova lei, a tendência é esse combate ser mais efetivo, por duas razões óbvias, e tem outras, mas não dá tempo da gente abordar todas. Primeiro, aumenta o crime,
que antes era de 1 a 3 anos para injúria racial, agora passa de 2 a 5, com algumas possibilidades de aumento de pena, inclusive. Qual que é o efeito prático disso? Já não é mais possível acordos que se faziam no juizado especial e que levavam à impunidade. Além disso, você tem a possibilidade, com os aumentos de pena, você aplicar uma pena efetiva para as pessoas, por exemplo, que praticam racismo como brincadeira, no espetáculo teatral. Então, hoje eu diria que a nova lei traz um arcabouço legal mais eficaz para que juízes possam aplicar a lei de racismo e, de fato, contribuir para o combate a essa prática abominável que ainda reina na sociedade brasileira. Nós mostramos, professor, inclusive, que antes da lei, os casos de injúria racial eram muito maiores do que de racismo, né? Ou seja, essa lei vem justamente para poder reafirmar que a gente está caminhando para tolerância zero, né? Sim, e não dá margem, a lei hoje não dá margem para uma prática que era muito comum no judiciário, inclusive, de desqualificar, ou, um termo jurídico, desclassificar. Então, mesmo que o indivíduo praticasse uma conduta de racismo, que estava previsto na lei de racismo como um crime de pena maior, desclassificava para injúria racial. E mesmo nos casos de injúria racial, desclassificava para injúria simples, que não dava nada. Então, a lei hoje, ela veda, ela bloqueia esse tipo de postura. Eu acho que é um instrumento extremamente importante para o combate ao racismo na atualidade. Professor, quem é vítima de racismo, o que tem que fazer? Que providência tomar? Olha, primeiramente, ela precisa saber que ela não está sozinha. A vítima de racismo, ela tem um aparato, não só dos movimentos sociais, mas ela tem um aparato institucional para lutar por ela e para ver o agressor responsabilizado. O segundo ponto é registrar a ocorrência, é procurar a Polícia Militar, procurar a delegacia de polícia, dependendo do momento em que ocorrer a infração, mas, sobretudo, não deixar de procurar as autoridades. Porque o Ministério Público, que é o titular da ação penal, legítimo para ajuizar essa ação penal, se houver elementos suficientes, pode ter certeza que o Ministério Público não se furtará do seu mistério e vai ajuizar a ação penal, vai oferecer a denúncia e a tendência é termos aí a responsabilização, sobretudo com a nova lei. A gente vê pelo mundo inteiro inúmeras manifestações racistas nos estádios de futebol e no Brasil não é diferente, né, Léo? Eu vou comentar sobre isso agora, porque realmente, com muita frequência, a gente vê principalmente estádio de futebol, né, onde os atletas negros sofrem ofensas, xingamentos e, em algumas ocasiões, atitudes até mais duras, né? Professor, a nova lei protege também os atletas? De que forma? A nova lei, ela combate todos que são vítimas de racismo. E no âmbito das atividades esportivas, a lei vem endurecer essas práticas que vinham sendo recorrentes nos estádios de futebol no Brasil e no mundo. Então, as pessoas precisam compreender que, hoje em dia, você chamar um jogador de macaco ou qualquer outra expressão ofensiva de cunho racial, ela poderá ser responsabilizada com a pena, inclusive, mais grave e sem possibilidade daqueles benefícios da lei do juizado especial. Professor, a gente preparou, inclusive, uma reportagem agora sobre esse assunto. Vamos assistir. Uma vez eu estava jogando futsal, a gente foi no jogo e a galera começou a me chamar de macaco, dizendo que eu tinha que sair dali, que lá não era meu lugar. Começou a fazer barulho de macaco. E naquele tempo era uma situação que me deixava muito, muito triste. Uma vez estava também jogando campo, eu machuquei, sofri uma falta e entraram os maqueiros para me tirar do campo. E a torcida começou a falar, joga na senzala, joga na senzala. Então, foram algumas situações bem tristes. Não só triste, como é deprimente, né, professor? Como que a gente ainda tem esse racismo tão forte, como a gente viu, não é só no ambiente escolar, aqui no esporte também. Sim, está arraigado na sociedade e a nova lei, por exemplo, traz algumas soluções para punir aquele que está lá na torcida organizada ou alguém que está ali xingando, chamando as pessoas
de palavras ofensivas, por exemplo, como aconteceu nesse vídeo. Mas também a gente precisa pensar em medidas para que os organizadores desses eventos tomem providências de cunho educacional, preventivo, para coibir esse tipo de prática. E além do preconceito contra a cor de pele, professor, outro tipo de discriminação muito comum que a gente vê com frequência, aliás, é o racismo religioso. Em 2021, foram feitas mais de 500 denúncias de violação à liberdade de crença no Brasil. Passei muito preconceito de sair na rua, né, de estar na rodoviária para pegar o ônibus, né? A gente usa sempre o nosso ojá, nossa cabeça ela está sempre coberta, porque o nosso bem maior é a cabeça, né? É a cabeça. E a nossa tradição, ela faz a gente guardar a nossa cabeça. E às vezes eu estou para pegar um ônibus ou subir na escada, a pessoa fazer isso, né? O que foi? Algum problema? Tá rindo de quê? Ou tá mesmo com a minha indumentária, porque eu posso ir para onde eu quiser do jeito que eu estou aqui, né? Faz parte do que eu vivo, faz parte disso aqui. Essa religião é a minha bengala que todos os dias, quando eu levanto da minha cama, essa bengala, ela me fortalece. Ela me diz quem eu sou, ela me conduz a um caminho legal, ela me conduz a ajudar as pessoas. Essa religião é a minha bengala, é a minha força. Por que eu vou jogar fora? Ela não está me fazendo mal nenhum. Pelo contrário, ela me incentiva a olhar para as pessoas. Ela me incentiva a amar as pessoas. Ela me incentiva a ajudar as pessoas. Por que não se respeita? Por quê? Não me respeitam, porque não respeita o nosso povo. Pois é, aqui está um retrato claro e bem fiel de como que o racismo ele passa por várias situações. No caso dela, por ser mulher, às vezes a idade mais avançada, por ser negra, por causa da religião. Ou seja, a nova lei, ela reforça, né, essa questão da liberdade religiosa. Qual que é a importância para a vida dessas pessoas que muitas vezes sofrem ataques por causa da religião? Léo, a nova lei, ela trouxe um amparo, né, maior para essas pessoas que têm aí dentro da sua religião uma vida, né? Elas projetam toda a vida dela dentro de uma religião de matriz africana. Não é como o catolicismo que as pessoas vão no final de semana na igreja assistir uma missa, né? Para a pessoa que de religião de matriz africana, ela vive aquilo de uma forma mais profunda. Então, assim, é um amparo agora para essas pessoas, para os templos dessas pessoas que muitas vezes são violados, invadidos, imagens são quebradas. Então, assim, a nova lei, ela vai trazer esse amparo, né, para começar-se a respeitar a religião de matriz africana como um todo. Agora, professor Fernando, os amparos legais e jurídicos, a gente conseguiu abordar bem. Agora, e a parte humana, né? Quais impactos esse tipo de depoimento que a gente viu agora, né? Esse racismo religioso, quais impactos ele traz para a vida daquela pessoa? Olha, o racismo, nesse contexto religioso, ele ataca uma questão sagrada do ser humano, né? A relação dele com o transcendental. E esse depoimento, ele até nos deixa comovido, porque ele é bem representativo do que esse tipo de racismo pode causar. Professor, a gente continua falando de injúria racial porque ela faz também muitas vítimas nas redes sociais. Vamos mostrar agora o caso de uma menina de 10 anos que foi atacada simplesmente, Renata, porque ela disse que se acha bonita. Dá para acreditar nisso? Vamos ver. Me senti muito triste. Minha família me deu apoio, mas eu não estava conseguindo dormir direito, estava falando à noite, como minha mãe disse, não tem costume de ficar falando à noite. Meu Deus do céu. Doutora, nesses casos de preconceito nas redes sociais, o que é que diz a lei? A lei tem um amparo também. Tudo, gente, tem que ser denunciado, né? Existe esse ataque na internet, ele tem que ser denunciado na delegacia, feito um boletim de ocorrência e a procura dessa pessoa que fez, ela cometeu injúria da mesma forma se fosse presencial. E ela vai responder do mesmo jeito. Doutora,
Um resumo do que a gente falou até agora, a gente já está finalizando o programa. Qual a mensagem que fica para quem assiste a gente? Tudo começa pela educação, tudo começa pela primeira infância. A gente tem que buscar, nós, sociedade, nós, governantes, educar as crianças. Ninguém nasce racista, aprende a ser racista. E o melhor combate à luta ainda é a educação. Então, assim, o nosso clamor é que a escola passe a falar mais sobre o assunto, para que a gente comece a trazer essas crianças com conscientização, para que elas se tornem um adolescente consciente e lá na frente um cidadão sem preconceito. É uma vitória, sim. A gente espera não precisar fazer uso dessa lei, mas que as pessoas tenham consciência que o racismo dói, que o racismo fere e que não pode ser feito. E que o racismo mata, né? Tá certo. Recado dado. Muito obrigado. Professor Fernando, qual a mensagem que fica? O racismo, ele precisa ser entendido cada vez mais pela sociedade, pela população, como um problema de todos. Não é um problema meu, que sou negro, não é um problema da doutora Patrícia, não é um problema das vítimas de racismo de modo geral. É um problema da sociedade. Na medida que a sociedade entender que não vivemos numa democracia racial, é um mito da democracia racial que já foi deixado para trás, mas as pessoas ainda acreditam. Na medida em que nós acordamos para essa realidade e combatemos o racismo, nós vamos chegar no outro patamar, um patamar de democracia. Isso quer dizer que a democracia, ela pressupõe o combate ao racismo. Professor Fernando, doutora Patrícia, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Léo, muito obrigada também pela nossa estreia do Repórter Justiça Entrevista. E a gente fica por aqui. Eu adorei a companhia de todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência e na semana que vem a gente tem um novo encontro.